Olá, somos Ana Cláudia Santos, sou psicóloga. Toda terça, quinta e sábado, sempre aqui um conteúdo direcionado com foco na entrada do mundo jovem, do filho que está no processo da adolescência. E você, mãe e pai, sempre tem aqui um aprendizado para realmente lhe ajudar, lhe assessorar, vamos dizer assim, nas suas práticas educativas com o seu filho, com o seu diamante. E você, pai e mãe, sempre encontra aqui direcionamentos para suas práticas educativas. E hoje quero lhe falar sobre dois assuntos que têm aí uma amplitude sobre o aprofundamento, se fosse assim, para fazermos de um estudo a respeito do que vou tratar hoje. Mas hoje eu quero trazer alguns aspectos mais específicos sobre autonomia ou obediência. Esse é um assunto que dá sim pra gente falar aqui horas sobre autonomia e sobre questão de obediência de filho. Há muitas situações, muitas coisas que poderíamos abordar aqui. Mas hoje eu quero dizer sobre um aspecto importante, que é como é que essa autonomia e essa obediência se dá, como ela realmente está aí transitando no momento de amadurecimento desse filho que está no processo da adolescência. Você precisa saber que uma pessoa que tem autonomia, ela tem mais liberdade para pensar, mais liberdade para tomar decisões, para agir e, lógico, vai sofrer consequências sobre suas decisões. Então, arca com as consequências. Já uma pessoa que está mais no âmbito da obediência, só sabe obedecer, 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 ainda não tem um discernimento, um amadurecimento que lhe traga a capacidade de ter autonomia, essa diferença nas ações, nas práticas. Uma pessoa que mais está na obediência, ela já não tem tanta liberdade para suas tomadas de decisões, ações e, consequentemente, as consequências são também direcionadas pelo adulto da relação. Geralmente nós vemos muito maior foco no trato, nas ações, em obedecer, a obediência na fase infantil, embora haja um grau de autonomia conforme a idade. O enfoque sobre obediência está muito mais para o mundo infantil, assim como o enfoque para a autonomia está muito mais para o mundo do processo da juventude, processo da adolescência. Será imprescindível que durante o processo da adolescência o filho já vá tendo algum grau de autonomia um pouco maior em relação a alguns momentos de sua infância. Isso gradativamente vá tendo uma abertura maior para se ter autonomia, porque o filho precisa amadurecer, ter ali suas tomadas de decisões de maneira mais consciente, poder ter um discernimento, sabe? Quando ele começa a perceber coisas ao seu redor em relação a pessoas, lugares, objetos, ações que ele precisa fazer, e ter essa tomada de decisão de maneira mais consciente exige uma autonomia também. Muitas vezes o filho não está junto com seu pai e sua mãe, precisa ter alguma decisão ali, tomar alguma decisão. E como é que isso é feito? Se o filho está muito preso só na obediência, ele não vai ter ali uma capacidade em tomar uma decisão porque não aprendeu a fazer isso. Já se o filho vai tendo uma liberdade, o pai ou a mãe vai dando, gerando oportunidades para esse filho realmente ter algum momento de decisão, decidir sobre algumas situações do mundo mesmo, da juventude, do repertório jovem, como uma comida, como um lugar de passeio, como a aquisição da compra de alguma coisa, como uma flexibilidade até dos horários de tarefas escolares, onde ele assume o compromisso e no mesmo dia ele vai cumprir as tarefas, mas ter autonomia em escolher o seu horário de estudo, uma autonomia em escolher o horário em que vai estar com um amigo ou que vai ouvir uma música, jogar um videogame dentro de um repertório de um dia, né? Uma agenda diária. Olha, hoje você tem essas atividades a serem cumpridas, tem 4 aqui que são fundamentais, você não poderá deixar de fazer de jeito nenhum, mas você poderá encaixar ao longo do seu dia de forma que as suas atividades principais não fiquem prejudicadas. Então o filho tem uma autonomia em selecionar, escolher ali o horário que estuda, o horário que joga o videogame, o horário que vai ouvir a música, o horário que vai à casa de um amigo, que vai receber um amigo, o horário que vai falar na rede social. Lógico, se o pai ou a mãe percebe que suas escolhas não estão coerentes e os resultados não estão bons,
é a hora de uma ação, de uma prática educativa, um direcionamento para que esse filho fique consciente de que a maneira como está fazendo suas escolhas não estão boas o suficiente, porque os resultados estão surgindo. Então, por exemplo, o filho tem a flexibilidade do horário de suas tarefas escolares, mas escolhe isso como o derradeiro da noite, lá para as 9, 10 horas da noite, vai fazer suas tarefas escolares, já não é oportuno, porque já está cansado, já é quase hora de dormir, já tem ali um cansaço físico, um cansaço mental, toda a parte de memória, de raciocínios, não estarão tão íntegros, estão ali com suas habilidades a todo vapor para trazer um bom resultado de estudo. Então isso não está coerente. Essa última escolha não está mostrando que o filho não está dando prioridade para seus estudos. Então o pai ou a mãe precisa agir em orientar o seu filho a se conscientizar disso pelos resultados que se apresentam. Nesse grau de autonomia sendo direcionado, quando há erros, quando há resultados ruins, o pai ou a mãe tem a oportunidade de fazer as correções e trazer o filho a uma percepção, a um sentido, aprender o porquê aquilo não está legal, porque aquela situação ali não está num contexto positivo para a vida dele. É preciso ir dando um nível de autonomia conforme o ajustamento da idade, porque conforme tem mais confiança, mais liberdade. Se há mais liberdade, há mais autonomia. Será nos momentos dos resultados obtidos com a autonomia dada ao filho em que o pai e a mãe poderá perceber quais resultados estão bons ou ruins. E aí sim ter a prática educativa para dar sentido e até disciplinar o filho, se for o caso, perante os resultados negativos que ele está obtendo nas escolhas dele. Porém, é importante que a mãe e o pai também tenham um nível de conhecimento, de consciência também a respeito do filho, porque justamente o filho vai tomar algumas decisões, fazer algumas coisas com resultados que vão ser o quê? Muito diferentes daquilo que o pai ou a mãe gostaria. Na autonomia, o filho vai revelar também muito mais a sua autenticidade, sua forma de fazer as coisas. E se os resultados forem ruins, negativos, serão momentos importantes para o pai ou a mãe disciplinar, ajustar, corrigir o filho naquilo que for coerente com a situação em si. Mas é importante também evidenciar aqui um aspecto importante, que é justamente que na autenticidade desse filho, ele vai escolher ou fazer algumas coisas em formatos diferentes do jeito de sua mãe ou de seu pai fazer as coisas, ou até mesmo decidir. Ele não vai muitas vezes gostar, ter os mesmos interesses, querer fazer certas ações igualzinho, do mesmo jeito como se a mãe ou o pai fizessem. E é importante ter essa percepção e essa consciência, porque mesmo fazendo diferente, o filho também atinge resultados satisfatórios. E os resultados, bons ou ruins, é que revelarão se o filho está tomando decisões, tendo suas práticas de maneira coerentes, ajustada, positiva, de maneira saudável. Os resultados das ações de autonomia desse filho é que revelam ao pai e à mãe se o filho está no caminho certo ou não, se é um caminho ruim. Se é um caminho ruim, lógico, a ação paterna ou materna entra para os devidos ajustes. Mas o filho tem sua forma de ser, sua forma de gosto, de desejo, de decisões conforme os seus interesses. Ainda mais que está no mundo jovem, e o repertório jovem, ele é diferenciado do repertório do mundo adulto. Então esse filho não vai fazer as coisas como se fosse um adulto, até mesmo porque ele ainda não é. E a mãe e o pai, que são os diamantes que lapidam o filho diamante, precisam ter esse ajuste na consciência também, para não fazer cobranças descabidas ao filho. O filho trouxe um bom resultado, mas porque não fez do jeito da mãe, do jeito do pai, então não serve. E aí está o problema. O conflito de relacionamento muitas vezes se estabelece entre a mãe e o filho, entre o pai e o filho, porque o filho não fez exatamente igual como a mãe faria ou como o pai faria. Ele é uma outra pessoa, um ser humano único, uma outra forma de autenticidade, porque a sua personalidade tem semelhanças em alguns aspectos com a personalidade do seu pai e sua mãe, porém ele é uma pessoa
única, tem sua própria autenticidade, sua própria personalidade e está numa fase de lapidação. Muitas coisas serão diferentes, mas os resultados vai ser aquele momento de bater o martelo e falar: olha, filho, você fez muito bem, não fez como eu faria, mas o resultado está aqui. Parabéns, excelente, amei, gostei demais do que você fez. Ou você poderá dizer: olha, filho, você partiu para um outro caminho, fez de uma outra maneira e o resultado está aqui, ó, não foi bom. Desse jeito não ficou legal. Precisamos então pensar numa forma melhor de fazer as coisas, porque dessa forma não está certo. Aqui não está bom. Então, para nivelar esse assunto de autonomia ou obediência, vamos entender que se você tem um filho no processo da adolescência, a autonomia precisa estar muito mais presente do que a obediência. O filho já deverá ter aprendido muitas coisas durante a infância nesse direcionamento da obediência. Ele ainda vai continuar te obedecendo, agindo no seu direcionamento, nas suas práticas educativas. Mas conforme a idade, conforme o amadurecimento desse filho, você vai permitindo maior autonomia para que realmente novos resultados bons, positivos surjam na medida desse aprendizado, nesse formato em lapidar o seu filho. É possível sim, em alguns pontos, o filho já poder fazer suas escolhas. Não em todos ainda, porque ele ainda não é um adulto, mas em alguns pontos que você percebe amadurecimento, você percebe maior confiança, por que não o filho ter maior autonomia, para que haja maior liberdade nas suas decisões, nas suas práticas e, consequentemente, o filho poder experimentar resultados positivos que serão valiosos para o seu amadurecimento nessa fase da juventude. Então, observe seu filho, qual o melhor momento em que ele está, mais para a obediência ou para a autonomia, e tenha as melhores práticas educativas com seu diamante. Esse é um assunto importante. Compartilhe esse vídeo com o maior número de contatos que você tem na sua lista. Não esquece de curtir, porque isso dá engajamento no canal. Como sempre, não esqueça, o seu filho é um diamante e você, mãe e pai, é um diamante que lapida diamante.